Fala galera que curte o canal Fala aí Nerd, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Júnior e bem-vindo ao canal que fala sobre filmes clássicos, filmes cult e também filmes novos sem spoilers. Extremamente influente e considerada a trilogia de ouro do subgênero western spaghetti, a trilogia dos dólares ou a trilogia do homem sem nome, mudou para sempre os filmes de faroeste, e o nome que estava por trás dessas obras-primas chamava-se Sergio Leone, que fez esses filmes como nenhum outro. O diretor criou um faroeste que não era cansado e cheio dos mesmos clichês dos filmes anteriores de Hollywood, com uma estilização pesada e com um apelo artístico muito sombrio. O primeiro foi por um punhado de dólares, um remake não autorizado do filme de Akira Kurosawa, Yojimbo. O filme conta a história de um pistoleiro solitário que chega em uma cidade administrada por dois criminosos que usam a cidade não apenas para lucrar, mas também como seu campo de batalha. E o pistoleiro vê nesse jogo perigoso uma oportunidade para ganhar um punhado de dólares. Este não é só o enredo do filme, mas também da trilogia em que nosso anti-herói trabalha explicitamente pela ambição de conseguir dinheiro. Entretanto, ele não deixa de ajudar pessoas na sua jornada solitária. E na nossa retrospectiva e primeira crítica de filme de faroeste do canal, vamos começar chutando a porta e detonando geral com o terceiro filme da trilogia chamado Três Homens em Conflito, e o Buono, e o Bruto, e o Cativo, de 1966. Apesar de ser o terceiro filme, eu recomendo que você assista primeiro este filme, na ordem inversa na linha do tempo, seguido por Mais Alguns Dólares, de 1965, e finalmente por Um Punhado de Dólares, de 1964. Três Homens em Conflito se passa na Guerra Civil Americana, entre os anos de 1863 e 1865, com Clint Eastwood conseguindo sua roupa clássica, o poncho e a pistola cascavel, que vão compor seu visual mostrado nos filmes anteriores. E neste filme, ele é reconhecido apenas como Blonde, o loiro, ou apenas o bom. O filme começa com a faixa instantaneamente reconhecível de Ennio Morricone, que é tocada sob os títulos de Três Homens em Conflito. Nessa sequência de 3 minutos, vemos o desenho do genial Adani, que atua como um microcosmo de todo o filme, enquanto assistimos essa história de assassinato e traição se desenrolar. Leone já pensava que o maior problema com os primeiros faroestes de Hollywood era o seu tom, que glamorizava a dura existência, pintando-a de forma positiva, com personagens moralmente elevados, e nada era verdadeiramente bom ou mal, e ele foi o único que se propôs a mudar isso, fazendo um faroeste que pintasse a moralidade de uma forma honesta para remover os preconceitos. Em Três Homens em Conflito é contada a história de 3 personagens imorais que têm posições bem claras. O bom é inequivocadamente bom e o mal é inequivocadamente mal, e o feio fica em algum lugar entre esses dois lugares, já que o nome feio aqui não se refere à aparência e sim à sua personalidade. O filme começa com 3 homens perseguindo Tuco. Ele atira neles, matando 2 e ferindo o terceiro, e foge. Suas ações estão longe de ser boas, estão a serviço de seu próprio interesse. Isso é bastante contrastado com a introdução de Olhos de Anjo, interpretado por Lee Van Cleef, que para na frente de uma casa durante 4 minutos, e ele representa o mal inescapável. Então ele mata 3 pessoas, uma em legítima defesa e 2 por causa da promessa que ele fez. Ele é a verdadeira personificação do mal e da matança. Já na apresentação do bom, vemos ele matar 3 bandidos para que ele possa receber a metade de uma recompensa de $2.000. Juntos, esses personagens não são muito diferentes, pois estão dispostos a matar pessoas, seja por dinheiro ou por liberdade pessoal. No entanto, a diferença entre esses personagens acontece quando o outro elemento é adicionado ao filme.
a Guerra Civil. A maioria dos westerns que se passavam na América durante a Era de Ouro não decidiu falar da guerra. Três Homens em Conflito não só a aborda, quanto a abraça e a torna um ponto central da trama pelas diferentes representações dos militares que são apresentados no longa. De um lado, temos Olhos de Anjo, que é um sargento sanguinário e não tem moral ao usar seu posto para seus fins malignos, matar e ganhar dinheiro. Tuco, por outro lado, não se importa com a guerra e com ninguém, e a peça final desse quebra-cabeça é Blonde o Bom, alguém que até o final do filme vai começar a valorizar a vida humana. Na direção do dinheiro, ele vê também as mortes da Guerra Civil e se torna um bom homem. A cena final de 5 minutos é clássica, um dos melhores momentos da história do cinema, com Tuco, Olhos de Anjo e Blonde, que tem tudo que uma cena perfeita pode ter: a linguagem cinematográfica, edição, trilha sonora e diferentes ângulos de câmera, falando por si só, fechando nos rostos, até chegar aos olhos dos personagens, mostrando realmente quem são eles até seu momento final. Personagens que lutam para saber seu lugar neste mundo imoral, em uma jornada de caráter em que Blonde se transforma lentamente em um salvador, disposto a perdoar Tuco ao trazê-lo para a realidade deste mundo sem moral, em que um assassino, mesmo com pouca bondade, já ajuda bastante. Três Homens em Conflito arrecadou 5 vezes mais do que gastou, tornando-se um grande sucesso no cinema. Mas antes disso, até Clint Eastwood tinha suas dúvidas, achando que o longa iria muito bem ou iria muito mal. Nos westerns de Hollywood, tudo parecia limpo, os heróis eram bonitos, usavam ternos recém-passados e tinham armas novas e reluzentes. Mas nos italianos, os heróis eram mais corajosos, sujos e violentos. Os filmes eram mais realistas e seus personagens principais não eram bem arrumados e nem necessariamente bonitos. As partituras musicais eram bem diferentes, com a incrível música cheia de energia de Ennio Morricone, em comparação com a orquestra mais majestosa de Elmer Bernstein, do filme 7 Homens e um Destino. Na década de 60, o herói de Hollywood era geralmente um grande pistoleiro que enfrentava vários inimigos, além de serem altruístas e terem os pés no chão. Seus vilões eram unidimensionais, sem ter uma maldade explicada, sendo normalmente uns párias que justificava eles serem temidos ou odiados pelos locais. No entanto, os filmes italianos apresentavam anti-heróis em vez de protagonistas bonzinhos que salvavam todo mundo. Seu personagem principal era neutro ou se interessava mais em ganhos pessoais, enquanto o vilão era muitas vezes tão carismático ou poderoso quanto o herói, proporcionando um verdadeiro desafio ao protagonista. Nos faroestes americanos, a morte de um antagonista significava apenas o triunfo do bem sobre o mal, e o filme acabava com o herói voltando para casa, ficando com seus entes queridos. Em contrapartida, nos filmes europeus, a morte do antagonista completava a narrativa. Sérgio Leone havia dirigido os 2 filmes anteriores com pouco orçamento, entretanto tudo começava a mudar neste longa, que tinha mais dinheiro, para torná-lo uma obra incrível juntamente com o escopo e a visão de Leone, que nunca colocou suas ideias no papel, pois o filme estava todo na sua cabeça, usando o silêncio com habilidade para criar a suspeita e a paranoia em suas famosas cenas de tiroteio. Ou a longa pausa, combinada com a música que aumentava lentamente de ritmo e volume para tornar suas cenas de ação mais emocionantes e com impacto visual maior, mesmo terminando num piscar de olhos. O estilo de filmagem de Sérgio Leone envolvia grandes planos abertos e recuados, e ele captava paisagens e figuras que se moviam ao longe.
eram seguidos por close-ups fechados nos rostos, proporcionando ao público uma fantástica sensação de estar assistindo uma ópera sempre que um novo capítulo começava. Leone era ótimo com o rosto dos personagens e ele escolhia deliberadamente seus extras para encontrar pessoas com aparência e características diferentes, navegando sua câmera por eles para dar uma sensação extra de realismo. Leone também achava que os filmes de faroeste de Hollywood tinham muitos diálogos, assim fez seus personagens dizerem mais, dizendo menos. Os personagens do filme são memoráveis, com Clint Eastwood como o Blonde, chamado de o Bom, que é facilmente reconhecido pelo seu icônico chapéu marrom, poncho e gosto por cigarrilhas. Além disso, seu personagem é bastante misterioso e não se sabe muito sobre ele. Ele fala pouco. Tecnicamente, não é um bom sujeito no sentido tradicional, tem um certo sentido de honra e tenta fazer a coisa certa ao longo do tempo. Tuco, vulgo feio, é exatamente o oposto do seu parceiro louro. Ele não para de falar, e é Eli Wallach que rouba a cena, com sua atuação sendo engraçado, imprevisível e teimoso, sempre mentindo, trocando de lado, como na cena em que ele tenta matar Blonde para fingir ser o seu maior amigo em outra cena. Ele é a representação do lado feio da humanidade, mas isso não impede você gostar desse personagem. O mal é interpretado por Lee Van Cleef, que nasceu para fazer esse papel, e é um assassino implacável que fará tudo o que for preciso para conseguir o que quer. Seus olhos estreitos e impiedosos, combinados com sua risada maligna, são quase impossíveis de esquecer. No entanto, a aliança desconfortável entre Blonde, Tuco e a maldade de Olhos de Anjo é que dá aos personagens a energia e presença na tela que tornam esse filme único. O sucesso desse filme tornou Clint Eastwood uma estrela internacional e inspirou muitos outros diretores famosos, incluindo o diretor Robert Zemeckis, que prestou sua homenagem a Leone em De Volta para o Futuro 3, com Marty McFly vestido com roupas no estilo de Blonde e usando o nome Clint Eastwood como apelido. E Quentin Tarantino, no seu filme Cães de Aluguel, faz um impasse mexicano que homenageia o confronto final entre Tuco, Blonde e Olhos de Anjo. Apesar de ser longo, Três Homens em Conflito não desperdiça o tempo do espectador com suas lentas cenas que deixam se desenrolar com estilo e graça, revelando mais e mais sobre cada personagem e sobre o que está acontecendo na história. A direção de Leone estabelece a tensão que o torna imprevisível, e cada clichê de filmes ocidentais que possamos perceber neste longa tem uma reviravolta única ou é completamente quebrado por sua ótima narrativa. A trilha sonora de Ennio Morricone está à beira da perfeição e duas cenas em particular demonstram que sua música aumenta a emoção. Uma delas é a cena do campo de prisioneiros da União, em que os prisioneiros tocam para esconder os sons das pessoas sendo torturadas, e a outra cena é a final do duelo triplo com formação inteira no cemitério. Essas cenas são sensacionais, mas a trilha poderosa de Morricone é que as tornam inesquecíveis. Um elemento essencial que torna um filme ótimo é criar um clima que absorva sua atenção, e este épico operístico, com seus personagens cativantes e cenários magníficos, fazem o espectador ficar atraído de uma forma que não tira os olhos da tela até os créditos finais começarem, e quando termina, você sente que esteve em uma longa e emocionante jornada. Originalmente destinado a ser uma sátira aos filmes de faroeste comuns, Três Homens em Conflito resistiu ao teste do tempo e sempre será lembrado como um dos maiores filmes de faroeste para o mundo do cinema. E a beleza deste filme é que ele continua tão divertido hoje quando era na época de seu lançamento. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão inscreva-se para receber avisos de vídeos novos. Deixe seu like e se tiver um comentário ou uma sugestão de filmes, comente aqui embaixo. E se você gosta de faroeste, fique ligado aqui no canal, porque pode ser
que a gente se encontre em breve, mais uma vez no Oeste. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima.